Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Que alegria quando Davi diz assim: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Irmãos, para mim é um motivo de alegria estar na casa do Senhor. Ontem minha filha falou assim: papai, eu posso ir no culto de manhã para ficar o dia todo livre, poder sair, passear? Eu falei: filha, domingo é o dia do Senhor, filha. A gente passeia no sábado, a gente passeia outro dia. Domingo é o dia do Senhor, filha. A gente vai estar servindo a Deus o dia inteiro, filha. Ela falou: então tá bom, então vamos lá. Ela fala assim: papai, a gente tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair, papai. Desde pequenininha que ela fala isso. Glória a Deus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Irmãos, a gente está dando sequência a uma série de mensagens que o Senhor colocou no meu coração, que são as parábolas do mestre. Nós estamos no quinto domingo. No primeiro a gente falou sobre a figueira de João 15, depois o semeador, depois o grande banquete. No domingo passado, a parábola de Lázaro e o rico, e hoje o joio e o trigo. Mateus capítulo 13, nós vamos ler inicialmente do versículo 24 até o versículo 30. Quem achou, fala amém. Glória a Deus. Na terça-feira passada, foi terça, meu Deus. Na terça-feira passada, eu fiz um desafio aqui na igreja com os irmãos. Quem não estava, eu vou repetir. Eu não sei se você dorme com o teu celular no quarto. E se você dorme, pelo menos desligue-o em nome de Jesus quando você estiver dormindo, porque obviamente não faz bem para você com ele ligado, né? Por conta de as ondas, enfim, que fazem ele funcionar. Mas eu fiz um desafio aqui na igreja que antes de você pegar o teu celular de manhã, você abra a palavra de Deus e ore e leia. E eu quero colocar aqui, em nome de Jesus, você não vai esquecer. Aliás, não é amanhã não. Quando você se acordar, você vai lembrar de mim, irmão. Se for pegar o celular, você vai dizer assim: não, eu vou ler a palavra do Senhor, eu vou orar em nome de Jesus, e depois vocês pegam em nome de Jesus. Mas logo no começo do dia não. Mateus capítulo 13, no versículo, a partir do versículo 24. Fala conosco, Senhor. Tua palavra, teu povo, nós somos teu, Pai. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz, exaltar o teu nome. Eu de mim mesmo não tenho nada para entregar aos meus irmãos. Então eu te peço, mais uma vez, ao abrir da minha boca, que o Senhor coloque a tua palavra, nada além disso. Que caia por terra agora toda soberba, prepotência e arrogância, e somente o nome do Senhor seja exaltado nesse lugar. Como disse a minha esposa, que o inimigo não roube a palavra dos corações que serão ministrados esta noite. Que ela penetre na divisa da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Que ela não volte vazia. Que ela cumpra aquilo para o qual o Senhor a designou. A palavra que exorta, a palavra que consola, a palavra que edifica, a palavra que cura, que liberta, que salva. Tudo isso faz, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Versículo 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? De onde vem, pois, este joio? Versículo 28. Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranque também com ele
o trigo, deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Por enquanto, até aqui, daqui a pouco a gente vai ler o complemento desse texto. Eu quero que, antes de começar a ministrar, que você entenda que existem 3 igrejas, apenas 3 igrejas. A primeira igreja que existe é a igreja instituição, que é a igreja que tem um endereço, um CNPJ, um prédio alugado ou próprio. E eu quero que vocês entendam que isso é, obviamente, a parte legal e natural de uma instituição, e que na nossa sociedade há uma obrigatoriedade disso, e que nós costumeiramente chamamos de igreja, mas é a instituição. Existe uma segunda igreja, que é a congregação dos justos, que é a união dos justos, onde Deus ordena a sua bênção, que é aonde há os discípulos de Cristo, onde há o organismo vivo, e não necessariamente dentro de um prédio, pode ser no meio da rua, debaixo de uma planta, dentro da nossa casa, entre aspas. Cuidado para que os desigrejados não ouçam isso e tomem isso como legal. Mas existe a igreja, um organismo vivo, quando os irmãos se juntam, adoram, louvam, exaltam, são ministrados, e ali tem um abençoando a vida do outro. É a segunda igreja, o organismo vivo de Cristo, que a palavra de Deus é chamada de o corpo de Cristo. E existe uma terceira igreja, que é a igreja, a noiva, celestial, que é a igreja sem placa, é a igreja pela qual Cristo morreu por ela, que um dia todos nós estaremos na eternidade com o Senhor. Esse texto aqui está falando de que igreja? Da igreja celestial, da igreja aonde não haverá denominações, instituições, apenas o Rei dos Reis e os seus servos o adorando juntamente com os anjos. E eu quero começar dessa forma, porque muitos de nós já nos frustramos com a igreja. Mas com que igreja que você se frustrou? Com a instituição, com a igreja CNPJ, com a igreja A, B, C e D, nunca com o organismo vivo e nem com a igreja celestial. Amém? Esse texto a gente vai falar sobre a igreja celestial. Aqui na explicação dessa parábola, daqui a pouco eu vou ler, o semeador, aí aberto na tua Bíblia, mantenha a tua Bíblia aberta. No versículo 24, no final do versículo 24, diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no campo. O semeador, nessa parábola, é Jesus. A semente que foi semeada é o trigo, ou os filhos do reino, os filhos de Deus. O campo não é a igreja, o campo é o mundo. Mas vamos continuar aqui a leitura antes de entrar na exposição da palavra. No versículo 25 diz assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo. Quem é esse inimigo? O diabo. É claro que o contexto dessa parábola era que havia uma cultura em que os inimigos colocavam dentro daquilo que era o campo dos outros irmãos, ou sal ou erva daninha, para prejudicar aqueles que eram os inimigos. Mas nessa parábola, Jesus está dizendo que o inimigo é o diabo. E ainda vou continuar, no versículo 25 diz: semeou o joio no meio do trigo. Os joios são os filhos do maligno, o trigo, os filhos de Deus. Ainda na continuação desse texto, lá no versículo 30, corre lá, diz assim: deixai-o crescer até a colheita. Que colheita é essa? A colheita é a consumação dos séculos, é o fim dos tempos, é o dia final, a colheita vai chegar. Continuando o versículo 30 diz assim: direi aos ceifeiros. Quem são os ceifeiros? São os anjos do Senhor, é Ele que vai fazer a colheita. Esse, versículo 30, direi aos ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Os anjos do Senhor. Aí ainda direi que é a palavra aqui que aparece aqui na minha Bíblia, não sei se aparece na tua, celeiros, ainda no versículo 30.
os celeiros é o céu. E no final lá do versículo, no final desse texto, lá no versículo, na explicação dessa parábola, lá no versículo 42, e lançarão na fornalha, ali haverá choro e ranger de dentes. Agora a gente pode ler a explicação. A fornalha é o inferno. Então agora vamos ler o versículo 36 ao 43. Diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio, os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Só uma paradinha aqui. Iniquidade é uma palavra para pecado, mas além de pecado, é um pecado consciente. É a pessoa que diz assim: eu sei que eu estou pecando e eu vou pecar mesmo. Mais ou menos pessoas que já teve ou tem experiências com Deus e ainda vivem uma vida dissoluta. Então aqui, ó, aqueles que praticam o escândalo e aqueles que praticam a iniquidade, o pecado consciente. No versículo 42, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, até aqui. Bom, esse texto ele fala sobre a eternidade, sobre os céus e obviamente a hora. Oi? Você fez assim para mim? Então esse texto ele fala sobre a eternidade. E é claro, os tipos de pessoas, que aqui nessa Bíblia Jesus chama de joio e Jesus chama de trigo. A primeira lição desse texto é que o joio é uma realidade junto ao trigo. Primeira coisa que a gente precisa entender, e eu poderia ser de uma forma menos literal, mas eu não vou ser. O joio convive com o trigo, não apenas no campo, que é o mundo, mas também dentro das igrejas. E a gente precisa compreender isso. E a gente vai entender, obviamente, na conclusão de tudo isso, a grande diferença do joio e do trigo é a diferença daquele que produz frutos e aquele que não produz frutos. A grande diferença. E a gente vê isso ao longo da Bíblia como um todo. Por exemplo, no Salmo 1, o salmista compara os justos com os injustos. E ele diz: o justo será como uma videira, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dará. Ele está falando daqui como se fosse do trigo. E ele fala dos injustos. Os ímpios não são assim. Eles não permanecerão na congregação dos justos. Está falando do joio. Ou, por exemplo, quando Jesus diz, lá em João 13:2, que um dos discípulos é o filho do diabo. Quem é o discípulo que é o filho do diabo? Em João 13:2, o Judas, o joio e o trigo. Ou quando Jesus diz em Mateus, no capítulo 7, não precisa vocês abrirem, que muitos em seu nome profetizarão, expelirão demônios e farão milagres, mas Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ou seja, o joio sempre esteve junto ao trigo. O próprio Paulo fala em Atos, no capítulo 20, dizendo para a igreja: na minha partida, os lobos devoradores não pouparão este rebanho. Paulo está alertando que tem joio no meio do povo. Bom, a primeira evidência que o joio sempre esteve, sempre estará no meio do trigo, ela é uma evidência daquilo que é a nossa vida diante do Senhor. A nossa vida, se ela é uma vida que dá frutos ou uma vida que não dá frutos. Mas eu quero me ater nesse versículo, desse capítulo 7 de Mateus, aonde eu acredito que é
o proselitismo, que são as pessoas que acreditam até o último dia, Rafael, que acreditam que estão fazendo a coisa certa. Elas estão inclusive evangelizando, elas estão inclusive pregando, elas estão inclusive louvando, elas estão inclusive expulsando demônios, elas estão realizando milagres. Charles Spurgeon disse que pode chover milagre, se Cristo não for crucificado, ali não é de Deus. E obviamente que aquilo é a manifestação do joio. Isso é uma evidência clara de que muitas pessoas acreditam que são trigo, mas não há evidência no caráter transformado, não há evidência no comportamento com sua família, não há evidência no tratamento com o dinheiro, não há evidência de como ela age dentro do ambiente profissional, não há evidência na sua vida como um trigo dentro da própria igreja, não há evidência como é que ela trata as pessoas menos favorecidas. Por exemplo, um porteiro, um gari, alguém que não pode te dar nada, não há evidência de que você é um trigo, porque muitas vezes as pessoas valorizam apenas aqueles que podem lhe dar algo em troca. Não há evidência de fruto, não há evidência de metanoia, não há evidência de mudança de caráter. E eu não estou colocando aqui a régua moral, mas a salvação traz transformação na nossa vida. Aquilo que a gente fazia, nós não temos mais sede nem fome de fazer. Aliás, uma das características da vida de um trigo é que quando você está andando na rua, acidentalmente alguém te pergunta: você é crente, né? Ou acidentalmente alguém que te conhece há muitos anos diz: como você mudou, rapaz, quem você era, hein? Espontaneamente, sem precisar você abrir a tua boca e dar carteirada, espontaneamente. Então a evidência, a primeira evidência é que o joio, ele existe, é uma realidade, e essa realidade nós vamos precisar ter discernimento para conviver com esta realidade. A gente vai precisar ter discernimento, e eu vou chegar nessa conclusão no final desse texto, que a melhor alternativa não é em hipótese alguma se achar o trigo da colheita. Não é essa. Não é, eu vou mudar aqui as palavras. Não sei se vocês já foram na praia de Itamaracá, mas a melhor evidência não é você se achar a cocada de maracujá de Itamaracá. Não é se achar o melhor do que os outros. Isso não é evidência de trigo. Não é você ser superior e empinar o nariz diante das pessoas. Isso não é evidência de trigo. Posso afirmar para vocês que não é. Aprove a Deus deixar até o fim dos tempos o trigo junto com o joio. Aprove na soberania de Deus mantê-los. A segunda lição desse texto é que eles são muito parecidos. Se vestem parecidos, vão em lugares parecidos na instituição. Há muita similaridade entre o joio e o trigo. Eu não sei se vocês já viram fisicamente o joio e o trigo, são muito parecidos. Se você espalhar o joio nas mãos, vai ter fruto. Se você espalhar o trigo nas mãos, só vai ter palha. Se você espalhar o trigo nas mãos, vai ter fruto. Se você espalhar o joio na mão, só vai ter palha. Mas eles são muito semelhantes. Na nossa vida a gente vai conviver com muitas pessoas que têm aparência de servo de Deus, que tem roupa de servo de Deus, que tem o crentez, o linguajar de servo de Deus. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor gloriosa esteja sobre a tua vida. E pode ser um joio, irmão. E pode ser um joio. Há uma semelhança muito grande. Assim também é na igreja. E o que é necessário? Necessário o tempo. O tempo vai dizer quem tem fruto e quem não tem fruto. O tempo vai provar quem tem fruto e quem não tem fruto. As folhas são parecidas, eles estão no mesmo lugar, a diferença não é percebida. Jesus caminhou com Judas alguns anos, até Judas manifestar a cobiça e o amor ao dinheiro.
alguns anos. Claro que na soberania de Deus ele já sabia, mas demorou anos para se manifestar que Judas não era trigo. Aprove a Deus no julgamento final, depois de uma vida inteira, alguns serem identificados como joio e outros saberem, como sempre souberam, que é o trigo. Jesus fala em Mateus 7,18 que a árvore boa não pode produzir frutos ruins. Há uma incoerência. Se eu sou servo de Deus, se eu amo ao Senhor, se eu amo a obra do Senhor, se eu supro a minha família, se eu protejo a minha família, se eu amo as coisas de Deus, não há nenhum tipo de congruência em produzir obras ruins. Mateus 7,18 diz que a árvore boa não produz frutos ruins. A palavra do Senhor também vai dizer que toda árvore que não produz fruto, ela é cortada e atirada no fogo, no versículo 19 de Mateus 7. Portanto, pelos frutos vocês serão conhecidos, o versículo 20 de Mateus. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Há uma característica muito clara aqui, irmãos, de quem é joio e de quem é trigo. Na igreja nós temos pessoas que são joio e pessoas que são trigo, pessoas que dão frutos e pessoas que não dão frutos. E o que a gente faz, pastor? Ore, irmão. Espere. Esperar o quê, pastor? Esse incircunciso, esse filho, essa filha de Belial, é que a gente faz quando a pessoa der. Ore, irmão. Sabe por que a gente deve orar? Porque um trigo nunca vai se transformar num joio. Posso ouvir um amém? Amém. Mas o joio pode se transformar num trigo. Como assim, pastor? Claro, irmãos. Ou vocês não conhecem a história de Pedrinho? Não conhecem? Lucas 22, 32. Onde o diabo veio peneirar a Pedro e Jesus rogou por Pedro e ainda diz uma fala para Pedro assim: Pedro, depois de 3 anos caminhando com Jesus, quando te converteres, cuida das minhas ovelhas. Irmãos, eu não sei se vocês se acham a cocada de Tamaracá, mas existem pessoas que a palavra de Deus vai trabalhar no coração delas, e como vai esmiuçar a pedra e vai transformar, irmão, o trigo nunca vai se transformar em joio, porque não perdemos a eleição, ela é incondicional e não depende de obras, é a graça de Deus. Mas um joio pode ser alcançado pela graça, pela misericórdia e pela bondade do Senhor. Então, se na minha família tem joio, eu vou orar até esse joio se render, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que a gente não se ache, soberbos espirituais, melhores do que os outros. Nos cabe como igreja orar, clamar e esperar e ver o agir de Deus na nossa casa, dentro da igreja, no nosso local de trabalho, em todas as esferas da nossa vida, social, profissional, financeira, familiar. Ou é só na minha casa que tem um monte de gente que não serve a Deus? Na tua casa também tem? Na minha parentela? Na tua parentela? Você tem primos, primas, irmãos, irmãs, avô, tios, tias, todos eles estão rendidos ao Senhor? Glória a Deus que estão, irmãos. Tem sim, pastor. Minha avó era filha única, minha mãe filha única e eu filho único. Todo mundo lá na minha casa. Não, na minha família, se alguém disser assim, vamos fazer um bolinho e chamar só a família, misericórdia, irmão. Na minha casa, se alguém disser um negócio desse, no dia 5 agora de agosto, a gente vai fazer aqui na igreja um culto de ação de graça. Aqui, né? Meu primo que está aqui, ele teve um acidente de carro e ele vai agradecer ao Senhor. Meu primo Tássio, um acidente de carro, caiu no canal, saiu até na televisão ainda, se quebrou todo. Ainda bem que ele só quebrou o corpo, né? E Deus, pelo amor dele, misericórdia dele, a gente vai fazer aqui. E aí eu falei para minha prima, chama só o pessoal da família, misericórdia. Se vier os tios, tias, primos e primas, e a gente resolver fazer um bolinho, haja bolinho, irmão, aqui para... E vocês da igreja todos são convidados também, viu, irmãos? Vai ser uma grande bênção do Senhor. A terceira lição desse texto é
há uma grande dificuldade em separar joio de trigo. Uma grande dificuldade em você separar ali. Por quê? Porque nós não somos Deus, nós não somos oniscientes. Nós podemos errar. O próprio Cristo disse para não arrancar o joio de perto do trigo. Quem vai fazer isso são os anjos do Senhor, no dia da grande colheita, no dia final. Então, não se ache melhor, maior do que o teu irmão, porque é uma grande dificuldade, irmãos, em nós separarmos o joio do trigo. Não há como nós fazermos isso, só o Senhor. Nós não devemos mexer no joio, nós devemos orar pelo joio. Nós não devemos arrancar o joio, nós devemos clamar ao Senhor que transforme esse joio. Nós não conhecemos os corações das pessoas, só Deus é capaz de sondar o coração das pessoas. Amém? Do mesmo jeito que Deus transformou o coração de Pedro, transformou o coração daquele homem chamado Zaqueu, que era joio, Deus pode transformar o coração da nossa parentela. Os anjos vão separar. Apocalipse capítulo 14, versículo 17. Quem puder abrir junto comigo. Apocalipse capítulo 14, verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor, do 17 até o 20. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: tomai a tua foice afiada e ajunta os cachos. Aqui uma outra figura, os cachos de videira da terra, mas semelhantemente ao joio, porquanto as tuas uvas já estão amadurecidas, o tempo já chegou. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vidimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui é o dia da ira do Senhor. Aqui é o dia do até aqui do Senhor. Existem dois grandes termos que a gente estuda na Bíblia, que é o ainda não de Deus e o até aqui do Senhor. O que é o ainda não de Deus? É a misericórdia de Deus, é o tempo que Deus está trabalhando, são as oportunidades que Deus nos dá, são as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, são as circunstâncias muitas vezes não agradáveis para nos acordar, porque estamos anestesiados com o pecado, com aquilo que o mundo nos oferece, e Deus está ainda com sua misericórdia. Mas um dia vai chegar o até aqui do Senhor, e no até aqui do Senhor não há mais tempo. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já fui assaltado. E o ladrão, ele não avisa quando ele vai assaltar. E a Bíblia diz que será como um ladrão, chega de repente. Ele não manda um WhatsApp dizendo: não, se prepara, não fica com medo, só vou entrar, pegar as coisas, dar uns tapas na tua cara e vou sair. Não, ele não avisa. O dia é hoje, a hora é agora. O dia de arrependimento é hoje. O dia das oportunidades que Deus nos deu, as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. Eu não sei se elas vão se renovar amanhã sobre a minha vida e sobre a tua vida. Essa manhã elas se renovaram, e elas são as causas de nós não sermos consumidos, destruídos. A palavra do Senhor fala em Mateus 25, 46, não precisa abrir. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Há um sofrimento eterno, irmãos. Irmãos, o que a gente crê? Eu creio em céu e inferno. Eu creio
em anjos e demônios. Eu creio em gozo eterno e sofrimento eterno. Eu creio no bem e no mal. Eu creio na salvação e eu creio na condenação. E o próprio Jesus foi quem mais pregou sobre eternidade e sobre inferno. Aqui no versículo 46 de Mateus 25, assim, estes irão para o sofrimento eterno, quem? Os jóios. E os justos irão para a vida eterna. Mas pastor, e os anjos caídos? Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente para nós ganharmos tempo. Judas 1, capítulo 1, versículo 6, se quiser abrir, abra, que diz assim: e quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e a sua santidade original, mas abandonaram o próprio domicílio, ou seja, os céus, e ele os tem mantido nas trevas, presos com correntes eternas, para o dia do julgamento do grande dia. Até os anjos têm trigo e joio, e eles também serão condenados. Apocalipse capítulo 14, versículo 10 e 11, e outros versículos que dizem assim: da mesma maneira, beberam o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem mistura, atenuamente no cálice da sua ira, a ser atormentado como enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. Marcos 9,43, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares sem mão no céu, na vida eterna, do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. A quarta e última evidência do joio é o tormento, irmãos. É o sofrimento. A palavra do Senhor, 2 Coríntios, Paulo fala: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o seu Espírito. Nós viveremos na glória do Senhor. Nós somos justificados, como aprendemos na escola da Bíblia todos os domingos, 17 horas. Se você não conhece, nós somos justificados. Nós estamos em santificação, mas um dia seremos glorificados e teremos um novo nome, e estaremos nos céus glorificando ao Senhor com os anjos. Algumas realidades que a gente não pode deixar sair do nosso coração, alguns aprendizados desse texto que não podemos deixar sair do nosso coração. O joio é uma realidade. Fala assim comigo: realidade. O joio é parecido e é similar ao trigo. Fala assim: parecido. O joio e o trigo não podem ser separados. Fala: não podem ser separados. Não até o dia do Senhor, né? E a quarta realidade é: haverá um sofrimento eterno. Fala comigo: haverá um sofrimento eterno. Irmãos, como igreja nós devemos ter paciência. Como igreja, não existe uma igreja perfeita. Aliás, se você encontrar uma, nem me fale e nem vá para lá, porque senão você vai estragar. Porque nós somos pecadores. A palavra diz que não há um justo sequer, todos pecaram e carecemos das misericórdias, da glória do Senhor. Avalie a sua vida, avalie como você está, como você está agindo, como trigo ou como joio. Se você pudesse dar uma passagem só de ida para alguém, para você nunca mais ver essa pessoa, o Senhor tem misericórdia. Mas se você pudesse dar uma passagem só de ida para alguém, para você nunca mais ver essa pessoa, pensou nessa pessoa? Já pensou que essa pessoa também pode estar pensando isso de você? Será que o teu comportamento tem sido de trigo? Será que houve mudança na tua vida? Será que você é crente de verdade? Será que as pessoas do teu convívio enxergam que houve transformação na tua vida? Será que você tem firmeza para dizer não, até mesmo para os da própria casa? Será que lá no teu local de trabalho, na tua escola, aqui dentro da igreja, as pessoas conseguem enxergar você como um trigo do Senhor que produz fruto?
Nós não podemos ser apressados como servos da parábola. Senhor, então vamos separar o joio do trigo. Não, irmãos, não. Não precisamos ser apressados. Só o Senhor que pode fazer essa obra. Acerte a tua visão sobre a eternidade. E há uma visão pessimista, há uma visão otimista sobre a eternidade. A visão pessimista é: as coisas daqui para frente, Rafael, só vão piorar aqui nessa terra. Isso é uma visão pessimista, apesar dela ser escatológica e é real. Mas há também uma visão pessimista, que é: nós somos do Senhor, e a eternidade é o que realmente nos importa, e que mesmo que haja um sofrimento aqui, um dia nós viveremos num gozo e num prazer eterno com o Senhor. E quando os incrédulos chegarem, e às vezes da nossa própria família, chegarem para nós e disserem assim: crente desse jeito, eu prefiro não ser, porque olha ali aquela pessoa, olha aquela outra. Você pode dizer para elas assim, com todo temor e sabedoria: o próprio Jesus disse que haveria trigo e que haveria joio. Sim, na igreja tem muito joio, mas na igreja tem muito trigo. E quando essa pessoa disser: ser um crente desse jeito eu não quero ser, aí você pergunta para ele: você quer ser o trigo ou você quer ser o joio? Alegre-se na justiça de Deus. Um dia haverá separação. A palavra do Senhor em Malaquias diz que haverá diferença do que serve para aquele que não serve ao Senhor. Um dia os ímpios serão condenados, os justos serão salvos. Um dia a igreja será apenas de trigo, mas não é aqui nessa terra, será na eternidade nos céus. Oremos para que esse dia glorioso chegue, e jamais confunda a igreja instituição com a igreja celestial. Jamais confunda a igreja congregação com a noiva sem mancha e sem mácula. Que a nossa vida seja uma vida de trigo. E se você entrou aqui essa noite e talvez esteja pensando assim: pastor, talvez eu não seja um trigo então, porque eu não tenho dado frutos. Talvez eu não seja um trigo então, pastor, porque a minha vida está completamente diferente disso que foi agora exposto. A minha oração hoje é: se arrependa. A minha oração hoje é: abra o teu coração, que ainda há oportunidade de uma nova vida. A minha oração hoje é: o abismo está chegando. Se agarre aos pés de Cristo e diga assim: Senhor, me salva, Senhor, me redime, Senhor, me liberta, Senhor, me cura, Senhor, me transforma, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, transforma o meu coração de pedra num coração de carne. Senhor, vai agora naquela pessoa da minha família e transforma o coração dele, transforma o coração dela. Abre os olhos dele, abre os olhos dela, para que elas possam se render ao Senhor, e que a graça de Deus seja derramada sobre essa igreja e sobre a nossa casa, para que a graça de Deus seja derramada sobre o nosso local de trabalho, e a gente veja corações rendidos ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque o semeador é Jesus, e a palavra dele é a semente, e essa semente vai produzir trigos para o reino dele. O campo que é este mundo já está branco e preparado para a colheita, e nós sejamos aqueles que obedecem à voz do Senhor: ide e anunciai a toda criatura que é chegado o reino dos céus. O inimigo, ele é real, ele existe, e ele vai querer destruir a nossa colheita. O joio
os filhos do maligno ainda podem ser alcançados pela graça. Os ceifeiros, os anjos, estão só aguardando a ordem, que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Eles estão só aguardando a ordem. Os celeiros, os céus já estão preparados, e o fogo, a fornalha acesa, o inferno não é o lugar do diabo, é o juízo de Deus para homens, anjos caídos chamados demônios, e o próprio Lúcifer. Não se engane, não há dualidade entre Deus e o diabo. Como diz Charles Spurgeon, o diabo é um cachorrinho, como diz Lutero, ele é um cachorrinho na coleira de Deus, e ele só vai aonde Deus permite. Hoje pela manhã, na escola de pregadores, nós aprendemos que é o próprio Deus que coloca a bênção e a maldição. Não é o diabo que coloca a maldição, é o próprio Deus. Quando o homem cai, lá em Gênesis capítulo 3, o homem se faz maldito, mas o próprio Deus, que é rico em misericórdias, como disse Davi, quando mandou levantar o censo dos homens que tinham no exército dele, se enchendo de soberba e de arrogância: eu posso, eu tenho, eu sou um homem poderoso. A Bíblia diz que Deus se indignou com Davi, e Davi pediu a misericórdia de Deus e disse: caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Deus, que é rico em misericórdia e tardio em irás, está nos dando hoje uma oportunidade para não tropeçar na mesma pedra, para não repetir o mesmo erro, para não ter uma vida inconstante, para se render ao Senhor hoje, para voltar para a presença do Senhor hoje, para confessar diante dos homens hoje. Feche os teus olhos, com a tua cabeça. Senhor, a tua palavra é verdadeira, Pai, e sempre houve e sempre haverá o joio no nosso meio. Sempre houve e sempre haverá os prosélitos, aqueles que acreditam que estão fazendo as coisas certas. Sempre houve e sempre haverá aqueles que são parecidos, falam parecido, se vestem parecidos, vão aos templos. Sempre houve e sempre haverá aqueles que dão frutos para o teu reino e aqueles que não dão frutos para o teu reino. Sempre houve isso na igreja e sempre haverá, Senhor. Mas essa noite o Senhor abriu os nossos olhos e nos disse que a árvore boa não pode produzir frutos ruins, e nem a árvore ruim pode produzir frutos bons. Que toda árvore que não produz bons frutos, o Senhor corta e a lança no fogo. E o Senhor mesmo disse que pelos frutos nós seremos conhecidos. A tua palavra diz que aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus, somente esses que fazem a vontade do Pai, somente eles entrarão no gozo eterno. Então eu te peço, Senhor, diante da dificuldade, do joio e do trigo, diante das nossas limitações, de não sondarmos o coração das pessoas, não nos deixa agir na carne, nos dá paciência para esperar, forças para orar, e crer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor salva, que o Senhor salva, que o Senhor salva. Mas, Senhor, eu não posso me isentar da responsabilidade como pregador de dizer que há um sofrimento eterno, que muitos naquele dia não entrarão no gozo, mas estarão no sofrimento, que muitos naquele dia
serão separados da congregação dos justos, até mesmo os anjos caídos, de maneira que o anjo está apenas esperando a ordem. Então, Senhor, se os meus olhos me fazem tropeçar, se as minhas mãos me fazem tropeçar, se eu tenho adulterado no meu coração, se eu tenho desejado aquilo que não é meu, a tua palavra diz que se eu permanecer dessa forma, Pai, eu serei lançado no fogo, onde o verme não pode ser consumido e não morre, nem o fogo se apaga, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia da nossa parentela, Senhor. Tem misericórdia da nossa casa, Pai. Irmão, avalia a tua vida hoje. Hoje avalia a tua vida. Você está agindo como um joio? Avalia a tua vida. Avalia a tua vida. Houve mudança no teu caráter. Houve mudança dos teus relacionamentos. Houve mudança dos desejos do teu coração. Houve mudança na tua mente. As palavras têm gerado frutos na tua vida, na tua casa, na tua escola, no teu trabalho. Você tem demonstrado amor ao próximo. Você tem demonstrado amor à igreja do Senhor, que você diz que o ama e que serve. Não haja como um joio. Acerte a tua vida com o Senhor. Acerte a tua vida com o Senhor. Não seja pessimista de que tudo vai ser mal e que o mal vai prevalecer. Não, Jesus Cristo prometeu que Ele iria voltar e as coisas vão melhorar. Como disse Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando as pessoas zombarem de você, com toda destreza, sabedoria e humildade, diga: sempre houve joio e trigo. E você, quem quer ser, se alegre na justiça do Senhor, porque um dia adoraremos Ele com os anjos. Um dia estaremos com Ele na eternidade. Aí mesmo no teu local, se arrependa. Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, eu me arrependo. Arrependa-se dos seus pecados, de sua vida carnal, de sua vida mundana. Arrependa-se da sua agenda, onde não faz parte a prioridade as coisas de Deus. Arrependa-se de como você gasta o teu dinheiro apenas para o teu bel prazer. Arrependa-se de como você trata as pessoas. Arrependa-se daquilo que você tem visto com os olhos, desejado com o coração. Arrependa-se. 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 Essa semana eu ouvi um pastor dizendo assim uma mensagem: muitos que estão aqui, eu farei o velório, mas muitos deles irão para o inferno. Então se arrependa, irmãos. Se arrependa, porque hoje o Senhor nos dá uma nova chance. Uma nova chance. Uma nova chance. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Os teus pecados já não me lembro mais. É assim que o Senhor nos trata essa noite. Então mude. Eu vou repetir a oração da semana passada. Arranca, Senhor, de nós tudo aquilo que nos atrapalha de te servir. Se for um trabalho, tira de nós, Senhor. Se for uma pessoa, tira de nós, Senhor. Tira, Senhor, tudo que nos atrapalha. Se for um desejo do teu coração, tira, Senhor. Mas não deixa que ele se perca. Não deixa que ela se perca. Se for o dinheiro, o amor ao dinheiro, tira, Senhor. Mas não deixa
Não deixa que eles sejam queimados, Senhor. Não deixa, Senhor, que no dia do juízo escute: apartai-vos de mim, porque não te conheço. Hoje é a noite que o Senhor renovou a misericórdia sobre a minha vida e sobre a tua vida. Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de novos começos. Hoje é noite de convicção de quem Deus é e de quem nós somos. Hoje é noite de ouvir a voz de Jesus: cuida das minhas ovelhas. Faz a obra e serve ao Senhor. Muda, Senhor, os nossos corações e torna-os rendidos a Ti. Rendidos a Ti essa noite, para a glória do Teu nome. No próximo domingo, quem se arrepende serve. Quem recebeu essa palavra, minha oração é que o inimigo não roube do teu coração. Que ele não roube essa palavra do teu coração. Você é trigo? Você é trigo? Deixa eu ouvir um amém. Você é trigo? Então, ore, chore, para que os joios não sejam queimados. Se você é trigo, você é diferente. Se você é trigo, você faz o trabalho de um evangelista. Se você é trigo, você ora pela tua casa. Se você é trigo, Deus te deu uma nova vida. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Ao findar o amor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar?
igreja rendida ao Senhor, todos os tribos rendidos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Coloca as tuas mãos na posição de receber, fecha os teus olhos com o amor de Deus, que a graça do Filho, que as ricas consolações do Santo Espírito estejam hoje e permanentemente sobre a tua vida, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, que Ele guarde a tua saída e a tua entrada, o teu deitar e o teu levantar, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar até o dia de Cristo Jesus, porque o Senhor é o meu e o teu pastor, e nada nos faltará, porque agindo Deus, quem impedirá? Ele não é homem que pinta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus prometido, Ele cumprirá. E não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher, se não desanimar. Que o amor de Deus, que a graça do Filho e que o consolo do Espírito esteja hoje permanentemente sobre a tua vida. Como servos do Senhor, nós te pedimos, Pai, nos dá uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, uma semana de livramentos, uma semana de coração quebrantado, uma semana de ouvidos atentos à tua voz. Nós te pedimos a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Toda a igreja diz amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Cadê Jana? Está lá dentro, está aqui. Vamos orar por ela. Jana fez 23 anos essa semana, em cada perna. Amor, ora aqui por ela. Ora por ela aqui. Foi 17, né, Jana? Se você puder erguer as suas mãos, eu vou ser breve, amém? Prometo que eu não vou fazer vigília, a não ser que Deus queira que façamos. Senhor, eis aqui a tua serva amada, a quem tu escolheste, onde o Senhor tem preservado e guardado esta vida, bem debaixo de suas asas, para que cada uma de suas promessas se cumpram ao seu tempo sobre a vida dela, Senhor. Nós estamos felizes por tua misericórdia tem estado sobre ela, Jesus. Mais um ano onde o Senhor a concede a oportunidade de te servir em espírito e em verdade, e com muita alegria no coração, se sentindo privilegiada por ser escolhida tua, Senhor. Nós, como igreja do Senhor, a abençoamos e pedimos que o Senhor supra cada uma das necessidades da tua filha. Pedimos que o Senhor esteja com ela enquanto aqui na terra ela viver todos os dias, meu Pai, 24 horas por dia. Te agradecemos, Senhor, porque é o primeiro aniversário, Jesus, que ela está grávida. Poderão vir outras gravidezes, Senhor, mas este foi o ano que o Senhor escolheu para trazer Felipe e Rafael ao mundo. E nós estamos jubilando de alegria, juntamente com a nossa irmã. E te pedimos, Pai, que cada uma das suas promessas se cumpram sobre a vida da Janaína, sobre a vida dessa criança que ela carrega em seu ventre. E que em nome de Jesus, Jana, não te falte coisa pequena e nem coisa grande. Que a graça do Senhor te acompanhe por onde a planta dos seus pés
pés pisarem, aonde as suas mãos tocarem, você veja a abundância, o sobrenatural do Senhor. Mais de Deus nós desejamos dentro do teu coração, mais da santidade do Senhor, mais da busca incessante pela presença do Santo Espírito de Deus. E nós, como igreja do Senhor, te abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém.